Capítulo 18. Identidade, a chave para a expansão. Nada de grande jamais será realizado sem grandes homens, e os homens só são grandes se estiverem determinados a sê-lo. Frase de Charles de Gaulle. Não havia marcas em seu corpo. Os chineses comunistas mantiveram-no cativo num cubículo por mais de 20 horas, mas não o espancaram, nem torturaram. Até lhe ofereceram 1 ou 2 cigarros. E como resultado da conversa polida, aquele soldado tinha agora na mão um documento, escrito com a sua própria letra, detalhando as incontáveis injustiças e capacidade destrutiva do modo de vida americano, a sociedade capitalista, e elogiando a superioridade ética humanitária do sistema comunista. E mais, o texto escrito por esse oficial do exército dos Estados Unidos estava sendo agora transmitido para o seu e outros campos de prisioneiros de guerra na Coreia do Norte, e também para as tropas americanas estacionadas na Coreia do Sul. Mais tarde, ele revelaria informações militares, entregaria outros prisioneiros, e criticaria com veemência seu próprio país. O que levou esse homem a inverter por completo sua visão do mundo, e demolir as convicções que lhe haviam sido incutidas durante toda a sua vida. O que o levou a abandonar os valores básicos que antes defendia, e se tornar um colaborador do inimigo. Que mudança específica acarretaria uma transformação tão radical nos pensamentos, emoções e ações de um indivíduo? A resposta está na compreensão de que ele foi conduzido por um caminho que o levou a literalmente trocar sua identidade. Agia agora de acordo com a nova imagem que tinha de si mesmo. Ao longo deste livro, você explorou junto comigo o impacto das convicções, um dos elementos fundamentais do sistema central que dirige todas as nossas avaliações. As convicções nos guiam a conclusões, e assim nos ensinam como sentir e o que fazer. Contudo, há níveis diferentes de convicções que causam níveis diferentes de impacto na qualidade de nossa vida. Algumas são bastante específicas. Por exemplo, as convicções que você tem sobre um amigo em particular determinarão como pensa e se sente em relação ao comportamento dele, e o significado que vinculará a qualquer coisa que ele fizer. Se você sabe que ele é afetuoso, não vá questionar sua intenção final mesmo que ele pareça furioso num determinado momento. Essa convicção o guiará em todas as suas interações com tal pessoa. Mas isso não afetará necessariamente a maneira como você lida com um estranho. Essas convicções só lhe causam impacto numa área específica de sua vida, as interações com esse amigo. Algumas convicções, no entanto, exercem uma influência ampliada sobre sua vida. É o que chamo de convicções globais, são as convicções que produzem consequências mais amplas. Por exemplo, as convicções que você tem sobre as pessoas em geral afetarão não apenas a maneira como lida com seu amigo, mas também com todas as pessoas que encontra. Essas convicções terão um poderoso impacto em sua carreira, nível de confiança, casamento, e assim por diante. As convicções globais que você tem sobre os conceitos de escassez e abundância, por exemplo, determinarão seu nível de estresse e sua generosidade com tempo, dinheiro, energia e espírito. Se acredita que vivemos num mundo com recursos escassos, onde há uma quantidade limitada de dinheiro, tempo ou amor, então viverá com o medo constante de não ter o suficiente. Essa tensão afetará a maneira como pensa sobre os vizinhos, colegas de trabalho, disponibilidades financeiras e oportunidades em geral. Mais poderosa do que qualquer dessas, porém, é a convicção básica que é o supremo filtro de todas as nossas identidades. Essa convicção controla diretamente a coerência das decisões de sua vida. É formada pelas coisas em que você acredita a respeito de sua identidade. O que podemos ou não podemos fazer, o que consideramos possível ou impossível, raramente é uma função de nossa verdadeira capacidade. É mais provável que seja uma função de nossas convicções a respeito de quem somos. Se você já se descobriu alguma vez incapaz de sequer considerar a possibilidade de fazer alguma coisa, em que sua reação a alguém é: eu nunca poderia fazer isso, ou, não sou esse tipo de pessoa, então já esbarrou contra as barreiras de uma identidade limitada. Claro que nem sempre é tão ruim assim. Não se perceber como um assassino é uma distinção da maior importância. Não se perceber como alguém que se aproveitaria dos outros é provavelmente muito útil. É importante compreender que nos definimos não apenas por quem somos, mas também por quem não somos. O que é exatamente a identidade? É simplesmente as convicções que usamos para definir nossa individualidade, o que nos torna únicos, bom, mau ou indiferente, em comparação com os outros indivíduos. E nosso senso de certeza sobre quem somos cria as fronteiras e limites dentro dos quais vivemos. Sua capacidade é constante, mas o quanto você usa depende da identidade que projetou para si mesmo.
Por exemplo, se você tem certeza de que é uma pessoa expansiva, vai explorar os recursos de comportamento que combinam com sua identidade. Quer se veja como um fraco, um rebelde, um vitorioso, ou um alienado, vai se moldar por essas convicções. Talvez você já tenha lido o livro Pygmalion in the Classroom, que relata a dramática mudança no desempenho de estudantes quando se tornaram convencidos de que eram talentosos. Em diversas ocasiões, pesquisadores têm demonstrado que a capacidade dos estudantes sofre a poderosa influência das identidades que desenvolvem para si mesmos, em decorrência das convicções dos professores sobre seu nível de inteligência. Num estudo, alguns professores foram informados de que determinados estudantes em suas turmas eram de fato excepcionais, e que deviam desafiá-los constantemente, a fim de continuarem a se expandir. Como se podia esperar, essas crianças se tornaram as primeiras em suas turmas. O que torna esse estudo significativo é o fato de que esses estudantes não haviam demonstrado níveis superiores de inteligência, e alguns haviam até sido classificados antes como estudantes medíocres. Mas o senso de certeza de que eram superiores, incutido por falsas convicções dos professores, desencadeou o sucesso. O impacto desse princípio não se limita aos estudantes. O tipo de pessoa como os outros o percebem controla a reação deles a você. Muitas vezes isso nada tem a ver com seu verdadeiro caráter. Por exemplo, se uma pessoa o vê como um patife, mesmo que você seja honesto e faça boas coisas, a outra sempre vai procurar por motivos escusos por trás de seus atos. E o que é pior, nós mesmos, depois de efetuarmos uma mudança positiva, muitas vezes permitimos que os outros em nosso ambiente, que não mudaram a imagem que tinham de nós, projetem suas emoções e convicções para nos levar de volta aos antigos comportamentos e identidades. Todos precisamos lembrar que possuímos um tremendo poder de influenciar as identidades daqueles que mais gostamos. Esse é o poder que Marva Collins exerce quando influencia seus alunos a acreditarem que são donos de seu destino, que são tão talentosos quanto qualquer outro ser humano que já passou por este mundo. O melhor efeito das pessoas de bem é sentido depois que saímos de sua presença. Frase de Ralph Waldo Emerson. Todos agimos em coerência com nossas opiniões de quem realmente somos, quer essa visão seja curada ou não. O motivo é que uma das maiores forças no organismo humano é a necessidade de coerência. Ao longo de nossas vidas, fomos condicionados a vincular uma dor intensa à incoerência, e prazer a ser coerente. Pense a respeito. Que rótulos atribuímos às pessoas que dizem uma coisa e depois fazem outra, que alegam um jeito e depois se comportam de outro? Nós as chamamos de hipócritas, volúveis, instáveis, inconfiáveis, irresolutas, avoadas, indignas de confiança. Você gostaria que esses rótulos lhe fossem atribuídos? A resposta é óbvia, um retumbante não. Por isso, sempre que assumimos uma posição, ainda mais uma posição pública, e declaramos em que acreditamos, quem somos, ou o que tensionamos, experimentamos uma intensa pressão para permanecermos coerentes com essa posição, independente do que essa inflexibilidade pode nos custar no futuro. Por outro lado, há tremendas recompensas por permanecer coerente com nossas identidades enunciadas. Como chamamos as pessoas que são coerentes? Usamos palavras como digna de confiança, leal, firme, sólida, inteligente, estável, racional, autêntica. Você não gostaria que as pessoas usassem sistematicamente esses rótulos para descrevê-lo? Outra vez, a resposta é óbvia. A maioria das pessoas adoraria. Assim, a necessidade de permanecer coerente torna-se irrevogavelmente vinculada à sua capacidade de evitar a dor e adquirir prazer. Uma tola coerência é o fantasma das mentes pequenas. Frase de Ralph Waldo Emerson. O efeito Pygmalion também funciona ao contrário. Se você sente certeza de que é incapacitado para aprender, torna-se uma profecia que se realiza por si mesma. É muito diferente de acreditar que sua atual estratégia para aprender é ineficaz. A capacidade de mudar a estratégia é percebida pela maioria das pessoas como uma tarefa simples e viável, desde que tenhamos o mestre certo. Contudo, mudar a nós mesmos, mudar a essência de quem somos, é percebido pela maioria como uma coisa quase impossível. A reação comum, eu sou assim, é uma frase que assassina os sonhos. Encerra a sentença de um problema inalterável e permanente. Uma pessoa que acredita que desenvolveu um vício em drogas pode com certeza mudar. Será difícil, mas uma mudança pode ocorrer, e pode durar. Por outro lado, uma pessoa que acredita ser uma viciada em drogas geralmente voltará ao consumo de drogas, mesmo de semanas ou meses de abstinência. Por quê? Porque essa pessoa acredita que é quem é. Não tem um vício em droga, é uma viciada em droga. Lembre-se do que eu disse no capítulo 4,
que a partir do momento em que uma pessoa tem uma convicção sobre qualquer coisa, vai ignorar ou até mesmo se defender contra qualquer evidência que seja contrária à sua convicção. Inconscientemente, essa pessoa não acreditará que pode mudar a longo prazo, e isso controlará seu comportamento. Além disso, há com frequência um ganho secundário envolvido no processo de manter o comportamento negativo. Afinal, essa pessoa pode atribuir ao vício a culpa por algo que não pode controlar, ou seja, quem ela é, em vez de enfrentar a realidade de que consumir drogas é uma decisão consciente. Isso será aumentado pela necessidade de coerência do sistema nervoso humano, e a pessoa sempre retornará ao padrão destrutivo. Renunciar à sua identidade seria ainda mais doloroso do que os inequívocos efeitos destrutivos da droga. Por quê? Porque todos temos a necessidade de um senso de certeza. A maioria das pessoas possui um tremendo medo do desconhecido. A incerteza contém o potencial de que dor se abata sobre nós, e preferimos lidar com a dor que já conhecemos do que lidar com a dor do desconhecido. Assim, vivendo num mundo que está sempre mudando, em que somos constantemente cercados pelo fluxo de novos relacionamentos, redefinição de trabalho, alterações do ambiente, e novas informações, a única coisa com que todos contamos como constante é o nosso senso de identidade. Se começamos a questionar quem somos, então não há base para todas as noções sobre as quais construímos nossa vida. Se você não sabe quem é, então como pode decidir o que fazer? Como pode formular valores, adotar convicções, ou definir regras? Como pode julgar se alguma coisa é boa, má ou indiferente? O maior desafio para alguém que percebe sua identidade como um viciado em drogas é o seguinte: para o que vai mudar sua identidade? Para de um viciado em drogas em recuperação? Isso não muda sua identidade, apenas descreve o estado em que se encontra no momento. Livre das drogas também não resolve, porque a maioria considera que se trata de um estado temporário, e ainda focaliza as drogas como um dos meios de se definir. Quando essa pessoa desenvolve a convicção de que está absolutamente limpa, que é agora um cristão, muçulmano, judia, ou budista, ou que é líder, ou qualquer outra coisa que não uma viciada em drogas, é nesse momento que seu comportamento muda. À medida que desenvolvemos novas convicções sobre quem somos, nosso comportamento mudará para apoiar a nova identidade. A mesma coisa acontece com uma pessoa que tem excesso de peso, e cuja identidade é: eu sou gorda. Essa pessoa pode fazer dieta e emagrecer a curto prazo, mas sempre vai recuperar os quilos a mais, porque seu senso de certeza de quem é guiará todos os seus comportamentos, até que estejam coerentes outra vez com sua identidade. Todos devemos manter a integridade de nossas convicções sobre quem somos, mesmo quando são destrutivas e enfraquecedoras. A única maneira de criar uma mudança duradoura para uma pessoa que consome drogas, é mudar sua convicção de: eu sou uma viciada em drogas, para: eu sou uma fanática por saúde, ou: eu sou um exemplo vivo de que nenhum problema é permanente, ou: agora eu sou assim, assim e assim. Qualquer que seja a nova identidade, deve ser de tal tipo que jamais sequer consideraria o consumo de drogas. Se as drogas lhe forem oferecidas de novo, sua reação imediata é não avaliar se deve ou não usá-las, mas apenas declarar, com absoluta certeza: não sou esse tipo de pessoa. Isso é o que eu fui no passado. As pessoas com excesso de peso devem transformar sua identidade, passando de gordas a seres humanos vitais, saudáveis e atléticos. Essa mudança de identidade vai transformar todos os seus comportamentos, da dieta aos exercícios, e permitirá a criação a longo prazo de mudanças fisiológicas coerentes com sua nova identidade. Essa alteração pode parecer uma mera manipulação semântica, mas na verdade é uma transformação muito mais profunda da realidade pessoal. Uma troca de identidade pode acarretar uma troca de todo o seu sistema central. Pense a respeito. Um viciado em droga não tem um sistema de avaliação, os estados que experimenta de forma sistemática, as perguntas que faz, os valores que guiam suas ações, e as referências que organizam convicções, completamente diferente de alguém que se considera um líder, um apaixonado, um atleta, ou um contribuidor. Embora seja verdade que nem todas as trocas de identidade sejam tão completas quanto outras, algumas são de fato tão profundas que o sistema central é literalmente substituído num instante por outro. Se você já tentou várias vezes efetuar uma mudança específica em sua vida, apenas para malograr, invariavelmente o desafio é que tentava criar uma mudança de comportamento ou emocional que era incoerente com sua convicção sobre quem você é. Trocar, mudar ou expandir a identidade pode produzir as mais profundas e rápidas melhorias na qualidade de sua vida. Como sua identidade é formada? Porque durante a Guerra da Coreia,
Mais prisioneiros americanos delataram companheiros do que em qualquer outra guerra da história moderna. A resposta é que os comunistas chineses, ao contrário de seus aliados, os norte-coreanos, compreendiam o poder da identidade para mudar não apenas convicções e valores antigos, mas também as ações, num instante. Em vez de tratar os prisioneiros com brutalidade, eles se empenhavam em sua forma engenhosa de guerra psicológica, projetada não apenas para extrair informações ou criar submissão, mas também para converter o soldado americano à sua filosofia política. Sabiam que se pudessem levá-lo a um novo conjunto de convicções e valores, então ele veria o papel de seu país na guerra como inútil e destrutivo, e assim os ajudaria em qualquer coisa que pedissem. E foram bem-sucedidos. A compreensão do que eles fizeram pode ajudá-lo a compreender como você chegou à sua atual identidade, e como pode expandir sua identidade, e com isso toda a sua vida, numa questão de momentos. A tarefa diante dos comunistas chineses era de fato formidável. Como se pode mudar toda a identidade de alguém sem a ameaça de morte ou a promessa de liberdade? Ainda mais sabendo-se que o soldado americano fora treinado para revelar apenas seu nome, posto e número de série. O plano era muito simples: comece pequeno, e desenvolva. Os chineses compreendiam que identificamos alguém por suas ações. Por exemplo, como você sabe quem é realmente seu amigo? Não é pela maneira como a pessoa age, como trata os outros. O verdadeiro segredo dos comunistas, porém, foi a compreensão de que determinamos quem somos, nossas identidades, também pelo julgamento de nossas ações. Em outras palavras, analisamos o que fazemos para determinar quem somos. Os chineses sabiam que, para alcançar seu objetivo maior de mudar as convicções do prisioneiro sobre sua identidade, tudo o que precisavam conseguir era levar o prisioneiro a fazer coisas que um colaborador ou um comunista fariam. Repito, não é uma tarefa simples, mas eles concluíram que poderia ser realizada se pudessem desgastar o prisioneiro de guerra americano através da conversa, durante 12 a 20 horas, e depois fazê-lo atender a um pedido menor, como dizer: os Estados Unidos não são perfeitos, ou, é verdade que num país comunista o desemprego não é um problema. Estabelecida essa base, os chineses começavam pequeno, e construíam todo o resto. Compreendiam a nossa necessidade de coerência. A partir do momento em que fazemos uma declaração que dizemos acreditar, temos de estar dispostos a apoiá-la. Pediam simplesmente ao prisioneiro que escrevesse algumas das coisas pelas quais os Estados Unidos não eram perfeitos. Depois, perguntavam ao soldado americano, que se encontrava em estado de completa exaustão, que outros benefícios sociais existem no comunismo. Em pouco tempo, o soldado tinha à sua frente um documento em que não apenas criticava seu país, mas também enaltecia o comunismo, com todos os argumentos escritos com sua própria letra. Agora, tinha de justificar para si mesmo por que fizera aquilo. Não fora espancado, nem haviam lhe oferecido recompensas especiais. Fizera todas as pequenas declarações pela necessidade de permanecer coerente com as que já escrevera, e agora até assinar o documento. Como podia explicar sua disposição para fazer isso? Mais tarde, pediam-lhe que lesse sua lista numa discussão de grupo com outros prisioneiros, ou mesmo que escrevesse um ensaio inteiro a respeito. Quando os chineses irradiavam esses ensaios, junto com os nomes dos prisioneiros que os haviam escrito, o soldado americano descobria-se de repente identificado publicamente como um colaboracionista do inimigo. Quando os outros prisioneiros indagavam por que fizera isso, ele não podia se defender com a alegação de que fora torturado. Tinha de justificar seus atos para si mesmo, a fim de manter seu senso de integridade. Num instante, ele declararia que escrevera porque era verdade. Nesse momento, sua identidade mudou. Percebia-se agora como pró-comunista, e todos ao redor o rotulavam como tal. Reforçariam sua nova identidade ao tratá-lo da mesma maneira como tratavam os guardas comunistas. Logo, sua nova identidade o levaria a denunciar abertamente seu país, e a fim de manter a coerência entre suas declarações e o novo rótulo, passava a colaborar ainda mais com os captores. Esse era um dos aspectos mais brilhantes da estratégia chinesa. A partir do momento em que um prisioneiro escrevia alguma coisa, não podia mais tarde fingir para si mesmo que nunca acontecera. Lá estava, preto no branco, para qualquer um ver, algo que o impelia a tornar suas convicções e autoimagem coerentes com o que inegavelmente fizera. Antes de julgar com muito rigor nossos prisioneiros de guerra, no entanto, devemos olhar bem para nós mesmos. Você escolheu conscientemente sua identidade, ou é o resultado do que outras pessoas lhe disseram, eventos significativos em sua vida, e outros fatores que ocorreram sem sua percepção e aprovação?
Que comportamentos coerentes você teve de adotar para ajudar a formar a base de sua identidade? Estaria disposto a se submeter a uma dolorosa extração de medula óssea para ajudar um amigo? A primeira reação da maioria das pessoas seria absolutamente não. Contudo, num estudo realizado em 1970, os pesquisadores descobriram que se uma pessoa era levada a acreditar que a coerência de sua identidade dependia disso, muitos seriam capazes desse ato altruísta. O estudo demonstrou que quando se pedia às pessoas para assumirem pequenos compromissos, e seguia-se com 2 atos que faziam com que a recusa em serem voluntárias parecesse incompatível com o caráter, muitas começavam a desenvolver uma nova identidade. Passavam a se ver como doadoras, como uma pessoa que se empenha incondicionalmente a ajudar aos que precisam, através do sacrifício pessoal. Depois que isso acontecia, quando se fazia o pedido para a doação da medula, essas pessoas sentiam-se compelidas, pela força de sua nova identidade, a atender, independente do tempo, dinheiro ou dor física envolvidos. A visão de si mesmas como doadoras tornara-se um reflexo do que eram. Não há alavanca mais potente do que a identidade para mudar o comportamento humano. Você pode perguntar: minha identidade não é limitada por minha experiência? Não, é limitada por sua interpretação da experiência. Sua identidade é constituída pelas decisões que tomou sobre quem você é, o que decidiu fundir em si mesmo. Você se torna os rótulos que conferiu a si mesmo. A maneira como define sua identidade define sua vida. A suprema dor, sementes de uma crise de identidade. Pessoas que agem de forma incoerente com o que acreditam estão armando o cenário para o clichê social de uma crise de identidade. Quando a crise explode, elas ficam desorientadas, questionando suas convicções anteriores. Seu mundo inteiro vira pelo avesso, e experimentam um intenso medo de dor. É o que acontece com tantas pessoas que sofrem a crise da meia-idade. Muitas vezes essas pessoas se identificam como jovens, e algum estimulante ambiental, alcançar uma determinada idade, comentários dos amigos, cabelos brancos, leva-as a temerem os anos vindouros, e a nova e menos desejável identidade que esperam experimentar com isso. Assim, num esforço desesperado para manter a identidade, fazem coisas para provar que ainda são jovens, compram carros velozes, mudam o penteado, divorciam-se, trocam de emprego. Se tais pessoas tivessem uma sólida noção de suas verdadeiras identidades, será que experimentariam essa crise? Desconfio que não. Ter uma identidade expressamente vinculada à idade ou aparência vai encaminhá-lo para mudar, porque é certo que essas coisas vão mudar. Se temos um senso mais amplo de quem somos, nossa identidade nunca se torna ameaçada. Até mesmo as empresas podem ter crises de identidade. A gigantesca Xerox Corporation passou por uma interessante mudança em sua imagem. Quando o computador pessoal emergiu como a onda do futuro, a Xerox queria usar seu poder tecnológico para entrar nesse novo e excitante mercado. Empenhou sua equipe de pesquisa e desenvolvimento, e depois de um investimento aproximado de 2 bilhões de dólares conseguiu diversos avanços inovadores, inclusive o precursor do que agora chamamos de mouse. Porque então a Xerox não está na competitiva corrida dos computadores, disputando com a Apple e a IBM? Um dos motivos, com toda certeza, é o fato de que no início, sua identidade não lhe permitia seguir nessa direção. Até mesmo sua identidade gráfica, que usava um monge gorducho, confinava sua capacidade a ser identificada como a epítome da vanguarda na tecnologia de computação. Embora simbolizasse a natureza meticulosa da cópia de manuscritos, o monge não era apropriado para o novo empreendimento em alta tecnologia, em que a velocidade era um dos critérios mais importantes. No lado do consumidor, a identidade que a Xerox estabelecera como a mais destacada empresa copiadora do mundo, não incutia muita confiança nos seus esforços para entrar no mercado de computadores. Acrescente-se a isso uma identidade gráfica que tinha pouco a ver com o processo rápido de informações, e se começa a perceber a origem de alguns dos problemas da Xerox. Os especialistas em marketing e programação gráfica vão lhe dizer que a imagem empresarial é um enorme filtro, através do qual os consumidores processam as informações de compra. Eles devem saber quem você é, o que representa, e quando estão investindo grandes quantias, geralmente querem comprar de uma empresa que exemplifica seu produto. Enquanto a Xerox lutava com a incorporação da área de computação à sua identidade existente, outras companhias se lançaram no primeiro plano, dominando o mercado. A esta altura, a Xerox decidiu que, em vez de tentar mudar sua identidade, passaria a utilizá-la. Iria computadorizar suas fotocopiadoras, e concentrar os dólares de pesquisa e desenvolvimento na melhoria do que já sabia fazer melhor. Hoje, a Xerox está iniciando o processo de transformação,
pela produção de novas imagens Xerox, exibindo comerciais com imagens em ritmo acelerado de hardware, software, redes de comunicação, e concluindo a mensagem visual com as palavras Xerox. A Companhia dos Documentos. Essa identidade ampliada deve ser condicionada dentro da cultura para a Xerox expandir seu mercado, e a empresa aproveita todas as oportunidades para fazê-lo. Escrita em chinês, a palavra crise é composta por dois caracteres, um representa perigo, e o outro representa oportunidade. Frase de John Kennedy. Não é preciso uma crise para a maioria de nós compreender que podemos mudar nosso comportamento, mas a perspectiva de mudar a identidade parece ameaçadora ou impossível para quase todo mundo. O rompimento com as convicções básicas sobre quem nós somos proporciona a dor mais intensa, e algumas pessoas chegam ao ponto de se matarem para preservar essas convicções. Isso foi dramaticamente ilustrado pela obra-prima de Victor Hugo, Os Miseráveis. Quando o herói, Jean Valjean, é libertado da prisão, sente-se frustrado e sozinho. Embora durante os muitos anos que passou sob a custódia da polícia francesa nunca tenha aceitado o rótulo de criminoso, apenas roubar um pão para alimentar a família faminta, e por causa disso receber uma longa pena de trabalhos forçados, descobre logo, depois de solto, que não consegue arrumar um dia de trabalho honesto. É desprezado e repelido por causa de sua situação de ex-condenado. Ao final, em estado de total desamparo, começa a aceitar a identidade que o rótulo da sociedade lhe impôs. É agora um criminoso. Passa a agir como tal quando um bondoso padre o acolhe, alimenta-o e oferece abrigo para a noite. Ele consuma sua identidade criminosa ao roubar as modestas peças de prata de seu benfeitor. A polícia detém Valjean, numa investigação de rotina, e descobre não apenas que ele é um ex-condenado, mas também que tem em seu poder os bens mais valiosos do padre, um crime punível com trabalhos forçados pelo resto da vida. Valjean é levado à presença do sacerdote. Depois da apresentação dos fatos, o padre afirma que as peças foram um presente, e lembra a Valjean que esqueceu de levar 2 castiçais de prata. Para surpresa adicional de Valjean, o padre converte a sua generosa mentira em verdade, e manda-o embora com a prata para começar uma vida nova. Valjean tem de lidar com as ações do padre, porque teria acreditado nele, porque não o despachou acorrentado. O padre dissera-lhe que era seu irmão, que Valjean não mais pertencia ao mal, que era um homem honesto, um filho de Deus. Esse padrão intenso de interrupção muda a identidade de Valjean. Ele rasga os documentos da prisão, muda-se para outra cidade, assume uma nova identidade. Ao fazer isso, todos os seus comportamentos mudam. Torna-se um líder, ajuda as pessoas na comunidade. Contudo, um policial, Monsieur Javert, faz com que a cruzada de sua vida seja encontrar Valjean, e levá-lo à justiça. Ele sabe que Valjean é mau, e se define como aquele que leva os maus à justiça. Quando Javert finalmente o encontra, Valjean tem a oportunidade de eliminá-lo, mas, magnânimo, poupa-lhe a vida. Depois de uma perseguição pela vida inteira, Javert descobre que Valjean é um homem de bem, talvez até melhor do que ele, e não pode lidar com o potencial de compreender que talvez fosse o homem cruel e maligno. Em decorrência, ele se joga nas corredeiras do rio Sena. Sua suprema agonia foi o desaparecimento da certeza, e sentiu-se desarraigado. Ah, que coisa assustadora! O homem determinado, não mais sabendo o seu caminho, e recuando. Frases de Victor Hugo, em As Miseráveis. Afinal, quem é você? O que tudo isso realmente significa? Pode parecer muito esotérico, a menos que comecemos a definir a nós mesmos. Por isso, faça uma pausa para identificar quem você é. Quem é você? Há muitos meios para nos definirmos. Podemos nos descrever como nossas emoções. Sou um apaixonado. Sou pacífico. Sou arrebatado. Nossas profissões. Sou um advogado. Sou um médico. Sou um sacerdote. Nossos títulos. E sou vice-presidente executivo. Nossos rendimentos. Sou um milionário. Nossos papéis. Sou mãe. Sou a mais velha de 5 mulheres. Nossos comportamentos. Sou um jogador. Nossos bens. Sou o proprietário de um Beamer. Nossas metáforas. Sou rei do pedaço. Estou por baixo. Nosso retorno. Não valho nada. Sou especial. Nossas convicções espirituais. Sou judeu. Nossa aparência. Sou velho. Sou jovem. Sou bonito. Nossas realizações. Sou a rainha da festa de formatura de Spring Valley em 1960. Nosso passado. Sou um fracasso. E até o que não somos. Não sou um frouxo. A identidade de nossos amigos e colegas também tende a nos afetar. Dê uma boa olhada em seus amigos.
Quem acredita que eles são é muitas vezes um reflexo de quem acredita que você é. Se os amigos são afetuosos e sensíveis, há uma grande possibilidade de que você se veja de um modo similar. A estrutura do tempo que você usa para definir sua identidade também é muito importante. Olha para o passado, o presente ou o futuro ao definir quem realmente é. Anos atrás, meu presente e passado não eram muito excitantes, e por isso, conscientemente, fundi minha identidade com a visão que tinha de quem sabia que me tornaria. Não precisei esperar, comecei a viver como aquele homem no mesmo instante. É muito importante, quando se responde a essa pergunta, estar no estado certo. Você precisa se sentir relaxado, seguro e curioso. Se está apenas folheando este livro, lendo muito depressa, por alto, ou se tem muitas distrações, não vai obter as respostas de que precisa. Respire fundo, relaxe, deixe o ar sair devagar. Deixe a mente ficar curiosa, não apreensiva, nem preocupada, nem procurando pela perfeição ou qualquer coisa em particular. Apenas pergunte a si mesmo, quem sou eu? Anote a resposta, torne a perguntar. A cada vez que perguntar, escreva o que aflorar, e continue sondando, mais e mais fundo. Continue a perguntar, até encontrar a descrição de si mesmo sobre a qual tem a convicção mais forte. Como você se define? Qual é a essência de quem é? Que metáforas usa para se descrever? Que papéis desempenha? Com bastante frequência, se você não criar esse estado seguro e curioso, todos os medos e hesitações sobre identidade insistirão em dar respostas inadequadas. Se você fizer essa pergunta a alguém, repentinamente, quem é você? Sem levá-lo ao estado certo primeiro, obterá uma de duas respostas. Um olhar aturdido. Esse tipo de pergunta deixa muitas pessoas confusas, porque nunca foram chamadas a ponderar a sério sobre a resposta. 2. Uma resposta superficial. É uma técnica de evasiva primeira tentativa. A resposta pode ser definida como o princípio Popeye, em que a pessoa se limitará a declarar, eu sou o que sou, e isso é tudo o que sou. Já descobri que, quando se faz uma pergunta a alguém, em particular de caráter emocional, a pessoa não costuma responder antes de fazer duas perguntas suas. Primeiro, pergunta a si mesmo, posso responder a essa pergunta? Se a pessoa não tem certeza de quem é, poderá dizer não sei, ou dar uma resposta superficial. Às vezes as pessoas receiam fazer a pergunta, por medo de compreenderem que carecem de lucidez nessa área crítica de suas vidas. E a segunda pergunta que as pessoas costumam fazer, antes de responderem, é a seguinte: o que tem nisso para mim? Se eu responder a essa pergunta, como isso vai me beneficiar pessoalmente? Deixe-me oferecer as respostas a essas duas perguntas. Primeiro, você sabe quem é. Isso mesmo, pode encontrar a resposta se pensar um pouco a respeito neste momento. Mas tem de confiar em si mesmo para deixar as respostas, quaisquer que sejam, fluírem livres, e não deixe de escrevê-las. Segundo, o benefício de saber quem você de fato consiste na capacidade de moldar todos os seus comportamentos. Se fizer uma pausa para assumir o estado certo, vai oferecer uma resposta ponderada. Espera que seja o tipo de resposta que procura neste momento. Eu penso, logo existo. Frase de René Descartes. Portanto, faça uma pausa agora para responder a uma pergunta analisada pelos filósofos ao longo dos tempos, de Sócrates a Sartre. Põe-se naquele estado seguro e curioso. Respire fundo, deixe o ar escapar devagar, e pergunte, quem eu sou? Para ajudá-lo a se definir, lembre-se de que a identidade é simplesmente o que o distingue das outras pessoas. Aqui estão dois exercícios que acho que você vai gostar. 1. Se você procurasse seu nome num dicionário, o que diria? 3 palavras bastariam para cobrir tudo, ou sua narrativa épica consumiria páginas e mais páginas, talvez até exigisse um volume inteiro. Agora, escreva a definição que encontraria se fosse procurar seu nome num dicionário. Faça uma pausa, absorva as respostas. Somente quando estiver pronto, passe para o exercício seguinte. 2. Se fosse criar um cartão de identidade que representasse quem você realmente é, o que haveria nele, e o que você deixaria de fora? Incluiria ou não um retrato? Relacionaria suas estatísticas vitais, descrição física, emoções, convicções, associações, aspirações, lema, capacidades? Tire um momento para descrever o que haveria nesse cartão de identidade, e o que seria deixado de fora, a fim de mostrar a alguém quem você realmente é. Agora, dê uma olhada no que escreveu, na descrição de sua identidade, em essência, a história de sua vida, como se sente a respeito. Espero que esteja fazendo uma pausa agora para avaliar de fato quem você é.
para sentir a emoção profunda que deriva do reconhecimento. Se percebe que a sua identidade é criador, saiba que qualquer coisa que chama de sua identidade é apenas aquilo com que decidiu se identificar, e pode mudar isso num instante. Tem o poder, dentro de você, neste momento. Mais do que isso, depois de verificar como as identidades evoluem, terá uma oportunidade de expandir sua identidade, e com isso toda a sua vida. Agora faça o seu cartão de identificação. Evolução de uma identidade. Uma amiga, chamada Debra, a quem todos conhecem como aventureira e vibrante, recentemente partilhou comigo uma história sobre a transformação por que passara com sua identidade. Quando estava crescendo, disse ela, sempre fui uma pessoa fraca. Não fazia nenhum esforço físico, nem qualquer coisa que apresentasse um potencial para me machucar. Depois de participar de alguns de meus seminários e realizar novas experiências, mergulho submarino, paraquedismo, ela começou a perceber que podia fazer essas coisas, se forçasse. Mas essas novas referências ainda não estavam organizadas numa nova convicção sobre quem ela é. Via-se agora apenas como uma medrosa que saltou de paraquedas. A transformação ainda não ocorrera, sem que ela soubesse, porém, já fora desencadeada. Ela informa que outras pessoas invejavam seus feitos, dizendo coisas assim: eu gostaria de ter coragem para fazer a mesma coisa. Você é tão aventureira. Debra ficou sinceramente surpresa com os comentários, mas a persistente opinião dos outros a seu respeito começou a levá-la a questionar a visão que tinha de si mesma. Ao final, contou Debra, comecei a vincular dor à ideia de ser uma medrosa. Sabia que a convicção sobre a minha fraqueza estava me limitando, e por isso decidi que isso não era mais o que eu queria ser. Não era apenas isso, porque durante todo aquele tempo sua psique vinha lutando com a incongruência entre como os amigos a consideravam e como ela própria percebia sua identidade. Assim, quando surgiu outra chance de saltar de paraquedas, ela tratou de aproveitá-la, como a oportunidade de dar o pulo do potencial para o fato, de o que podia ser o que é. Ela pensou, eu era assim, mas não sou mais essa pessoa, e hoje vou me divertir. Usou a apreensão dos outros como contraste com a nova pessoa que decidira se tornar. Pensou também, era assim que eu costumava reagir. Ficou surpresa ao compreender que acabara de efetuar uma grande mudança. Não era mais uma medrosa, mas uma mulher aventureira e poderosa, prestes a aproveitar a vida ao máximo. Foi a primeira a saltar do avião, e durante toda a descida gritou de satisfação, alegria e exultação. Nunca antes sentira níveis tão intensos de pura energia física e excitamento. Um elemento básico que pode tê-la levado a se superar, com a adoção da nova identidade, foi o nível profundo de empenho em dar o exemplo aos outros, como líder da equipe. Ela me disse, é como o que você faz, Tony. Se fizesse um seminário inteiro sobre superar o medo e a limitação, mas se recusasse a arriscar qualquer coisa, não daria certo. É preciso fazer o que diz. A transformação de Debra foi completa. Ela adquiriu novas referências, que começaram a lascar sua antiga identidade. Tomou a decisão de se identificar com maiores possibilidades, e quando chegou o momento certo, contrastou a sua nova identidade com o que não queria mais ser. Foi a alavanca final de que precisava para consumar a transformação. Sua evolução foi simples, mas poderosa. Essa completa mudança de identidade causa agora o maior impacto nos filhos, no trabalho, e em tudo mais em que ela está envolvida. Hoje, Debra é de fato uma líder aventureira. Claro que você sempre pode decidir se redefinir. Pense na imaginação maravilhosa que inunda o coração e a alma de cada criança. Um dia o menino é o Zorro, o Vingador mascarado. No dia seguinte é Hércules, o herói olímpico. E amanhã é o avô, seu herói na vida real. As mudanças de identidade podem figurar entre as mais alegres, mágicas e libertadoras experiências da vida. Porque os adultos aguardam o ano inteiro pelo Dia das Bruxas, ou pelo Mardi Gras em Nova Orleans. Um motivo, tenho certeza, é que essas celebrações nos dão permissão para sair de nós mesmos, e assumir um alter ego. Podemos fazer coisas nessas novas identidades que normalmente não faríamos. Podemos fazer coisas que queremos fazer durante todo o tempo, mas que consideramos incoerentes com nossas identidades. A realidade é que podíamos fazer isso em qualquer dia do ano. Podemos nos redefinir por completo, ou podemos simplesmente deixar nossos verdadeiros eus aflorar, como uma Manso Clark Kent tirando os óculos e o terno para revelar o poderoso super-homem. Podemos descobrir uma identidade gigantesca que é mais do que nossos comportamentos, mais do que nosso passado, mais do que qualquer nível que já nos concedemos. O poder de se reinventar. Agora, vamos expandir.
Se sua identidade não é tudo o que você quer ser, então faça o que é indicado a seguir. Comece por dar os seguintes 4 passos para reinventar a si mesmo. 1. Faça uma lista neste momento de todos os elementos da identidade que você quer ter. Ao elaborar a lista, regozije-se com o poder de que dispõe agora de mudar pela simples decisão. Quem são algumas pessoas que possuem essas características a que você aspira? Podem servir como modelos? Imagine que está se fundindo com essa nova identidade. Como andaria? Como falaria? Como pensaria? Como se sentiria? 2. Se você gostaria realmente de expandir sua identidade e sua vida, então decida neste momento, conscientemente, quem deseja ser. Fique excitado, seja outra vez como uma criança, e escreve em detalhes quem você decidiu que é hoje. Faça uma pausa agora para escrever sua lista ampliada. 3. Formule agora um plano de ação que o levaria a saber que está de fato vivendo de acordo com a sua nova identidade. Ao desenvolver esse plano, preste uma atenção especial aos amigos que escolhe para passar algum tempo. Eles vão reforçar ou destruir a identidade que você está criando. Faça, então, agora a descrição de sua identidade com a sua visão ampliada. Não há nada tão agradável quanto observar alguém expandir sua identidade. Uma das maiores alegrias que já experimentei, nos últimos anos, foi observar a transformação de meu filho mais velho, Tyler, ao passar de um neófito em voar de helicóptero comigo a um piloto com brevet, e depois a um piloto de helicóptero profissional. Que mudança no amor próprio quando ele começou a perceber que se tornaram um dos poucos que fazem em comparação com os muitos que apenas falam. Por saber que dominava os seus e criara para si mesmo a liberdade sem limites que poucos jamais teriam sequer a esperança de experimentar. 4. O passo final é se comprometer com sua nova identidade, irradiando-a a todos ao seu redor. A transmissão mais importante, porém, é para você mesmo. Use o novo rótulo para se descrever todos os dias, e ficará condicionado dentro de você. O futuro de sua identidade. Mesmo depois de completar esse exercício, você vai querer continuar a refinar sua identidade, expandi-la, ou criar melhores regras para ela. Vivemos num mundo dinâmico, em que nossas identidades devem sempre se expandir, para que possamos desfrutar uma qualidade de vida maior. Você precisa estar consciente de coisas que podem influenciar sua identidade, verificar se o estão fortalecendo ou enfraquecendo, e assumir o controle de todo o processo. Se não for assim, você se torna um prisioneiro de seu passado. Estou curioso, você é agora a mesma pessoa que era ao pegar este livro? Estou constantemente me redefinindo, e as pessoas costumam se espantar com meu nível de confiança ao lançar novos empreendimentos. Muitas vezes me perguntam, como conseguiu realizar tanta coisa em sua vida? Creio que em grande parte é o resultado de encarar as coisas de uma maneira diferente da maioria, enquanto a maioria das pessoas precisa estabelecer sua competência antes de se sentir confiante. Eu decido me sentir confiante, e isso me proporciona o senso de certeza para persistir até ser competente. É por isso que minha identidade não é limitada por referências passadas. Se você me perguntasse quem sou eu hoje, e posso decidir mudar amanhã, responderia que sou um criador de possibilidades, um instigador de alegria, um catalisador para o crescimento, um construtor de pessoas, e um produtor de paixão. Não sou um motivador, um pregador, ou um guru. Sou um dos especialistas da nação americana em psicologia da mudança. Sou um treinador, um empreendedor, marido, pai, amante, amigo, personalidade da televisão, autor de best-sellers, um dos oradores de maior impacto dos Estados Unidos, faixa preta, piloto de helicóptero a jato, empresário internacional, perito em saúde, defensor dos desamparados, filantropo, professor, uma pessoa que faz uma diferença, uma força para o bem, um curador, um desafiador e um sujeito divertido, audacioso e humilde. Identifico-me com os elementos mais elevados do meu eu, e encaro os meus aspectos que ainda não são perfeitos como uma oportunidade para o crescimento, em vez de falhas de caráter. Precisamos expandir nossa visão de quem somos. Precisamos garantir que os rótulos que atribuímos a nós mesmos não sejam limites, mas estímulos, que acrescentamos a tudo o que já é bom em nós, pois vamos nos tornar qualquer coisa com que comecemos a nos identificar. Esse é o poder da convicção. Se todos nós fizéssemos as coisas de que somos capazes, iríamos literalmente espantar a nós mesmos. Frase de Thomas Edison. Por causa de meu empenho em expandir sempre minha capacidade de apreciar todos os aspectos da vida, vivo à procura de referências singulares. Anos atrás, decidi visitar o necrotério do Bellevue, e experimentei uma grande transformação na vida.
Fui até lá porque um amigo, o Dr. Fred Kovan, que é o psicólogo-chefe do Bellevue Hospital, em Nova York, convenceu-me de que temos de compreender a morte para compreender a vida. Beck e eu chegamos à sua sala com bastante apreensão. Fred convidou-nos a sentar, e advertiu-nos a não dizer uma só palavra durante toda a experiência. Apenas deixem acontecer, disse ele. Observem os sentimentos que afloram, e conversaremos a respeito mais tarde. Sem sabermos o que esperar, nós o seguimos, bastante nervosos, descemos a escada. Ele conduziu-nos à seção de corpos não reclamados, a maioria da população de indigentes que vivia nas ruas. Ao puxar o primeiro gavetão de metal, e abrir o zíper do saco que encerrava o corpo, senti um tremor percorrer meu corpo. Ali estava aquela pessoa, mas no mesmo instante fui dominado pelo sentimento de vazio. Beck ficou abalada ao pensar que viu o corpo se mexer. Fred explicou mais tarde que a experiência de Beck era comum, que todos temos dificuldade para lidar com corpos que não se mexem, que estão desprovidos da pulsação da vida. Enquanto ele abria um gavetão depois de outro, a emoção tornou a me envolver. Não há ninguém aqui. O corpo está aqui, mas não há um indivíduo. Momentos depois da morte, aquelas pessoas pesavam tanto quanto na ocasião em que estavam vivas, mas alguma coisa, a essência de quem realmente são, não estava mais ali. Não somos os nossos corpos. Quando morremos, não resta a menor dúvida de que desaparece a identidade intangível, sem peso, a essência da vida, que alguns chamam de espírito. Creio que é igualmente importante para nós lembrar que enquanto estamos vivos, também não somos os nossos corpos. Também não somos nosso passado, nem nossos comportamentos no momento. Essa experiência me proporcionou um incrível senso de gratidão pela dádiva abençoada da vida. Subitamente, pensei nas pessoas que tinham grandes desafios físicos, e concluí: puxa, como parecem saudáveis. Não há nada como um pequeno contraste para nos lembrar como somos todos afortunados. Há pouco tempo, meus sentimentos foram traduzidos em palavras, quando tive a oportunidade de visitar o escritor Wayne Dyer. Ele disse uma coisa naquele dia que expressa meus sentimentos: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nossa identidade é a pedra fundamental dessa experiência. Creio que nossa verdadeira identidade é algo indefinível e maior do que qualquer coisa que se possa descrever. Somos alma, somos espírito. Lembrar quem somos de fato põe tudo em perspectiva, não é mesmo? A partir do momento em que agimos com o conhecimento de que somos seres espirituais, não seremos apanhados nos pequenos jogos que nos separam uns dos outros. Saberemos com uma profunda convicção que estamos ligados a toda a criação. Cada um de nós inevitável, cada um ilimitado, cada um com o seu direito neste mundo, cada um com acesso aos eternos sentidos do mundo, cada um aqui tão divino quanto tudo. Frase de Walt Whitman. Na próxima vez em que se descobrir a dizer, eu nunca poderia fazer isso, ou, eu não sou assim, tire um momento para considerar o impacto do que está dizendo. Tem um conceito limitado de si mesmo. Neste caso, aproveite cada oportunidade de expandir sua identidade. Trate de fazer as coisas que acha que não poderia, e use suas novas ações como uma referência que lhe proporcione um senso de certeza de que é mais do que imaginava. Comece por se perguntar, o que mais posso ser? O que mais serei? Quem estou me tornando agora? Pense em sua lista de valores e sonhos, e assuma consigo mesmo o compromisso de que, independente do ambiente, agirei sistematicamente como uma pessoa que já está alcançando esses objetivos. Assim respirarei, assim andarei, assim reagirei às pessoas, tratarei as pessoas com a mesma dignidade, respeito, compaixão e amor com que elas me tratariam. Se decidirmos pensar, sentir e agir como o tipo de pessoa que queremos ser, vamos nos tornar essa pessoa. Não estaremos apenas nos comportando como essa pessoa, seremos essa pessoa. Você se encontra agora numa encruzilhada. Esta é a sua oportunidade de tomar a decisão mais importante que já tomou. Esqueça seu passado. Quem é você agora? Quem você decidiu que é realmente agora? Não pense a respeito de quem tem sido. Quem é você agora? Quem decidiu se tornar? Tome a decisão conscientemente. Tome com cuidado. Tome com força. Ao deixarmos agora o estudo do sistema central, lembre-se do seguinte: você não precisa efetuar todas as mudanças de que falamos aqui para transformar a qualidade de sua vida. Se mudar qualquer uma das 5 áreas do sistema, toda a sua vida mudará. Basta uma mudança nas perguntas habituais para mudar seu foco, e mudar sua vida. As alterações na hierarquia de valores mudará imediatamente o rumo de sua vida. O cultivo de estados poderosos e férteis em sua fisiologia mudará a maneira como pensa e sente.
Só isso já poderia mudar sua identidade. E o mesmo aconteceria com a mudança de algumas convicções globais. A busca de referências adicionais proporcionará a matéria-prima para montar uma nova experiência de quem você é. E, com toda certeza, decidir expandir sua identidade pode transformar praticamente tudo. Sei que você vai querer voltar a estas páginas, muitas e muitas vezes, ao longo de sua vida, a partir do momento em que começar a reinventar a si mesmo e a definir quem realmente quer ser agora, contra o que foi no passado. Divirta-se. Descubra a aventura que acompanha um senso de expansão permanente de que você é algo mais a cada dia que passa. Agora, vamos nos divertir um pouco, iniciando um desafio de 7 dias. A cada dia eu lhe darei um exercício para usar o que aprendeu, e a oportunidade de começar a colher as recompensas de algumas das estratégias e instrumentos a que esteve exposto. Muito bem, vamos iniciar.